Muito boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Professor Luís Menezes Leitão e agradecer-lhe a sua presença. Penso que a doutora Luzia Pedro, que é diretora, também agradeço a presença e a disponibilidade para virem prestar os esclarecimentos que, entretanto, forem suscitados. Estão, como bem sabem, aqui para serem ouvidos no âmbito das alterações que estão propostas sobre várias matérias sobre ocupação de imóveis, quer no processo penal, quer no processo civil, quer na tutela também, do penal e do civil. E, portanto, este requerimento é promovido pelo grupo parlamentar do CDS-PP e penso que estão familiarizados com a grelha, portanto, com a grelha de tempos. Eu vou passar ao requerente a palavra para, nos primeiros 8 minutos, fazer a apresentação do requerimento e não há mais nenhum requerente, portanto, os 8 minutos são do Sr. Deputado João Pinto de Almeida. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Professor, Sra. Doutora. Não vou certamente utilizar os 8 minutos. A questão que, como o Sr. Professor sabe, estamos num processo legislativo relativo à questão da ocupação ilegal de imóveis, aquela que possa decorrer de uma verificação do incumprimento contratual superveniente e que resulta depois de uma ocupação ilegal, ou aquelas que resultam mesmo de um ato voluntário de ocupação. Aquilo que se verifica e que tem sido notado é que há uma dificuldade de executar, não tanto de legislar sobre aquilo que são os direitos e os mecanismos do Estado para proteger o direito de propriedade, mas para conseguir agilizar esses meios. E, portanto, o CDS optou por apresentar um projeto de resolução exatamente por achar que é importante, no âmbito deste processo, nós ouvirmos entidades e podermos saber, de experiência, como é que, no entendimento, e neste caso, parece-nos que a Associação dos Beneficiários Proprietários, por todo o histórico que tem, por ter sido inúmeras vezes parceiro desta Assembleia da República e de vários governos nas reformas legislativas relativas ao direito de propriedade e, concretamente, às questões do arrendamento, que também estão indiretamente ligadas a estas, o que gostaríamos de saber é, do ponto de vista da Associação dos Beneficiários Proprietários, o que é que acham que é prioritário e execuível para que consigamos, efetivamente, aquilo que uma maioria bastante larga neste Parlamento aprovou, que é uma efetivação da lei penal e da lei processual no que diz respeito a estas ocupações. Preocupa-nos essencialmente duas coisas. Por um lado, a subsistência de situações de ocupação, mesmo depois de elas terem sido identificadas. Por outro lado, a dificuldade que os proprietários têm de conseguir fazer prova da situação e, portanto, há aqui uma questão quase de inversão do ónus da prova, de, mesmo quando são chamadas as autoridades a intervir, o legítimo proprietário ter uma dificuldade muito grande de que as autoridades atuem a seu favor e há também, e isso é testemunhado por inúmeros proprietários, há situações em que são as próprias autoridades a dizer que não podem fazer nada, o que, num Estado de Direito, é algo que nos repugna, como é evidente. Haver um cidadão que quer fazer valer um direito, esse direito ser inequívoco, e haver esta inversão de ónus da prova em que ele é que tem de reunir as provas e mesmo assim pode não conseguir fazer valer o seu direito, é algo que nos repugna. Sendo legisladores, obviamente que nos interessa ouvir essa experiência para podermos fazer uma reforma que seja efetiva e que inverta o rumo que esta situação está a ter. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Professor para também fazer, também dispõe dos mesmos 8 minutos, pode utilizar ou não, ou da forma que melhor entender. O tempo irá aparecer ali. Tá. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer ao CDS-PP a iniciativa de ter feito este convite, agradecer a todos os senhores deputados a oportunidade para estar aqui presentes hoje. Da nossa parte, é sempre com muita honra que auxiliamos, na medida das nossas possibilidades, o Parlamento nesta nobre função legislativa e de facto, parece-nos, na nossa opinião, que estamos aqui perante um problema muito candente e que precisa de uma solução bastante enérgica por parte do Estado de Direito, porque, efetivamente, nós estamos a assistir a uma situação que não tem paralelo a não ser nos tempos do PREC, que houve de facto uma vaga enorme de ocupações de casas, não havia uma única ocupação, aliás eu escrevi um livro chamado A Revolução e o PREC, que refere precisamente a esse tipo de situações, em que o que se passava é que não havia ninguém que estivesse tranquilo com a sua própria propriedade. Mesmo as pessoas, em caso de deslocar-se para o estrangeiro e tudo mais, ficavam em pânico com a ideia de que a casa podia estar ocupada quando chegassem, porque de facto havia situações deste tipo que o Estado na altura não conseguia resolver. E eu tenho um certo receio de que nós comecemos a chegar a situações parecidas com o que está a passar na nossa vizinha Espanha, em que, de facto, está a ocorrer também uma vaga de ocupações com formas ilegais que aparecem, mas, ao mesmo tempo, surge algo que a mim, como jurista, me preocupa muito, que é surgir formas ilegais de justiça privada, que é aparecerem empresas a anunciar que nós resolvemos o seu problema e tiramos lá as pessoas das casas quando o próprio Estado não consegue ser eficaz. Ora, quando aparece isso, portanto, ou seja, não há vazios neste âmbito, isso significa que o Estado de Direito está a falhar. E quando o Estado de Direito está a falhar, nós temos um problema sério na nossa sociedade e que urge dar uma resposta bastante grande. E precisamente por isso nós temos dois tipos de situações e, como bem referiu, o que normalmente sucede, e deve-se dizer, isto ocorre não só no setor privado, mas também no setor público, que se deve dizer que se verifica uma situação de um grande descaramento e para essas pessoas, agora vamos ser despejados, mas esta casa nós ocupamos. Precisamente por isso, até porque não nos agradou a casa que a Câmara nos deu e fomos para esta casa aqui ao lado que era melhor, ocupável, e estamos aqui há uma série de anos e ninguém fez nada. Portanto, ou seja, este tipo de ideia de que é possível, através destas questões ilegais, inclusivamente, como se disse, com casas do setor público, estar a graçar na nossa sociedade, é algo que, a nosso ver, nos preocupa muito e precisa de uma resposta adequada. E o que se passa muitas vezes é que a própria polícia, quando é chamada, refere, não, isto não conseguimos fazer nada, porque de facto, já foi identificado, nós temos um conceito restrito de flagrante delito e precisamente por isso, se o polícia não estiver ali a olhar e vir as pessoas entrarem na casa, não é considerado haver flagrante delito e ninguém dali sai. Por isso, simplesmente, e depois tirá-los de lá é quase completamente impossível neste âmbito, relativamente com a demora que existe em termos judiciais. Portanto, isto é, grande parte dos proprietários é confrontada com esta situação e precisamente por isso são questões bastante preocupantes quanto a este aspecto. E, por isso, a nosso ver, os vários projetos que foram apresentados e aprovados, ainda que estejam na generalidade, até poderiam ser unificados para se apresentar uma situação que fosse relativamente convergente. Há uns aspectos que devo salientar. Eu olho, por exemplo, para o projeto do Chega, vejo que neste caso, o desenvolvimento do conceito de ocupação ilegal e esclarecer que a mesma não permite o recurso à tutela possessória neste âmbito e estabelecer um mandado de desocupação. Há aqui um lapso, escreve-se mandato, no artigo 2º, número 4, é mandado. E este alargamento do conceito de flagrante delito é, de facto, um problema que nos surge neste âmbito relativamente a esta situação. Porque, de facto, hoje em dia, em termos de flagrante delito, praticamente é impossível reagir com a situação das casas, que as pessoas entram lá quando não está ninguém, aproveitando precisamente o facto de as pessoas terem saído por uns dias, até umas horas, e quando lá chegam já estão ali, neste caso aqui, quanto a este tipo de situações. Em qualquer caso, eu acho que tem que haver uma reação mais expedita das autoridades e, por outro lado, também esse problema surge com o Código Penal, porque no início, se bem me recordo, quando houve a reação contra as ocupações do PREC, houve uma tentativa de criminalizar precisamente este tipo de ocupações. Mas com o Código Penal de 82 voltou-se a exigir violência ou ameaça grave para tipificar criminalmente as situações de ocupação. Esta questão de violência e ameaça grave, claro que deixa totalmente de fora os nossos casos de ocupações, porque no fundo as pessoas vão dizer que, embora alguém possa discutir se é violência roubar uma casa, mas a verdade é muito difícil este tipo de indicação e por isso, normalmente isto é feito através de
uma simples ocupação para este efeito. E, por outro lado, também parece-nos, de facto, estas situações algo complicadas. Eu, quanto ao agravamento, isso já foi salientado em alguns pareceres que foram emitidos, da ordem dos advogados, do Conselho Superior do Ministério Público, a ideia de o agravamento, quando há vantagem patrimonial, eu devo dizer que, nestes casos, há escasso sempre vantagem patrimonial. Quanto mais não seja a poupança de uma renda. Portanto, com os custos económicos que existem, a verdade é que quem ocupa uma casa tem sempre uma vantagem patrimonial imediata. Portanto, ou seja, colocando ali, isso é algo que deve colocar-se quanto a este tipo de situação. Agora, as minhas dúvidas que posso dizer que aparecem neste quadro é, principalmente, com a manutenção da exigência dos elementos subjetivos do tipo. Portanto, ou seja, que aparecem nos diversos tipos de crime, e isso que eu vejo nenhum partido alterou, porque vão referir sempre com a intenção de exercer direito de propriedade, direito de servidão, direito de uso. Ora, eu pergunto, se alguém senta numa casa alheia, nós temos para qualificar qual é o ânimos que ele tem, se tem o ânimos domini, o ânimos possidendi, ou se pura e simplesmente devemos dizer, não, ele entrou, existe o dolo, pronto, não basta a negligência, mas uma tipificação do elemento subjetivo é algo que eu acho que se torna muito difícil em termos de prova, porque no fundo o que é que ele quis fazer quando lá entrou? Se calhar não queria fazer nada, é o que eles vão dizer, não há prova quanto a este aspecto. Eu retiraria estes elementos subjetivos do tipo, mas não vi nenhuma indicação que aparecesse neste âmbito. É a mesma coisa que sucede no projeto de iniciativa liberal, que também altera o artigo 190, com a questão do crime de perturbação da vida privada, porque eu acho que isso de facto é algo que pode considerar. Portanto, imagine-se, por exemplo, alguém que pode não ter nenhuma intenção de ocupar uma casa, mas entra lá. E enquanto entra lá, está lá durante algum tempo, vira as roupas do avesso, entra nas nossas coisas íntimas que guardamos e tem esse tipo de perturbação. E isto não haver uma resposta adequada em termos de direito, só pelo facto de entrada, mesmo que a pessoa não queira permanecer lá durante nem seja um tempo excessivo, parece-me que é algo que, a meu ver, também merece ter tutela criminal quanto a este aspecto. Também o facto de haver poderes, isto é outra vertente, concessão de poderes aos órgãos de polícia criminal para identificar a exigência do título, parece-nos positivo para o controle deste tipo de crime. O que é que o senhor está a fazer aqui? Qual é o título que tem? É algo que nos parece relativamente adequada. Há uma questão que surge aqui neste âmbito, que é o problema do processo especial cível de tutela da posse e da propriedade, que aparece neste âmbito. Eu acho que a questão do cível é muito importante, deve-se dizer, eu não ficaria apenas para a tutela penal, porque parece-me que haver uma tutela cível, e isso deve dizer, uma crítica que se pode fazer ao Código de Processo Civil desde a reforma de 95, é que deixou de ter um processo expedito para as ações possessórias e deixaram de ter uma tipificação adequada no Código, porque na altura até se comentou que o nosso direito tinha ficado mais pobre. E a verdade é que nestes casos é preciso uma urgência muito grande, mesmo que a questão seja apenas cível. E por isso, um processo expedito com esta formulação ou com outra, penso que seria em termos cíveis, independentemente da questão criminal, colocando ali. Muito brevemente sobre o projeto do PSD, também acho que é positiva a eliminação da violência ou da ameaça grave, à semelhança que o processo. Continuo a dizer que acho que não justifica neste crime a manutenção dos elementos subjetivos do tipo. Parece uma interessante ideia a restituição do imóvel poder ser decretada como medida de coação, através do aditamento de um novo número ao artigo 200. Acho isso importante, colocando ali, fica na discricionalidade do juiz de instrução, mas é algo que, a nosso ver, penso que podia ser uma medida também para resolver este tipo de questões. Enfim, genericamente e concluindo, e para não exceder o meu tempo, penso que neste quadro é positivo que seja feita esta intervenção e acho que é da maior urgência antes que assistamos ao descalabro do nosso Estado de Direito por este tipo de situações. Intervir aqui legislativamente ontem já era tarde. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Sr. Professor. Passamos agora à ronda dos grupos parlamentares que irão fazer as questões, levantar as questões que entenderem ao Sr. Professor Menezes Leitão. Então eu passaria desde já ao PSD. Quem é que... Carolina Marques. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados, senhoras e senhores representantes da Associação Lisbonense de Proprietários, professor Luís Menezes Leitão, doutora Luzia Gomes Pedro. Começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a presença da ALP nesta audiência. Como será do conhecimento da Associação, o Parlamento encontra-se a debater um conjunto de iniciativas legislativas relativas às ocupações ilegais de imóveis com o objetivo de enfrentar este fenómeno de maneira consciente. Para que isso aconteça, é fundamental ouvir a perspectiva dos proprietários, uma vez que estes desempenham um papel central na questão da propriedade. Mesmo se estivéssemos a falar apenas de um caso registado em Portugal, a ocupação ilegal de imóveis tem impactos significativos na segurança dos proprietários e no mercado de arrendamento, criando consequências para as quais a lei portuguesa não oferece uma resposta adequada.
Como resultado, os proprietários que investiram com esforço sentem-se inseguros quanto à proteção dos seus imóveis. O projeto de lei apresentado pelo PSD procura dar resposta a esta realidade. Esta proposta visa reforçar a tutela penal, tipificando a ocupação ilegal de imóveis como crime, com penas até 2 anos ou multa de 240 dias, podendo ser aumentadas para 3 anos de prisão se houver violência ou ameaça grave. Além disso, introduz medidas processuais que agilizam a recuperação da posse do imóvel, permitindo que os proprietários recorram diretamente ao tribunal competente, sem necessidade de recorrer à via civil. Por outras palavras, não nos limitamos a agravar penas ou criar tipos de crime, mas pretendemos oferecer instrumentos concretos para que os proprietários possam reaver os seus imóveis de forma célere, assegurando maior clareza jurídica. Procuramos ser mais abrangentes e equilibrados face à sensibilidade do tema, não nos centrando apenas no agravamento penal ou na proteção do domicílio. Ora, a ALP tem sido uma voz firme na defesa do direito à propriedade e na exigência da maior segurança jurídica. Estamos conscientes de que muitas vezes não é apenas a demora judicial que preocupa os proprietários, mas também a percepção de que a lei não oferece respostas claras face à atualidade. Por isso é essencial ouvir a vossa perspectiva e a opinião sobre os projetos em discussão e compreender se, na vossa opinião, respondem às necessidades reais dos proprietários. O desafio que temos é de legislar de forma equilibrada e justa, garantindo a proteção do direito de propriedade, devolver a segurança aos proprietários e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos fundamentais de todos os portugueses. Neste contexto, perguntava se relativamente ao número de queixas registadas, consideram que houve um aumento em relação a anos anteriores, se acreditam que estas queixas tenderão a aumentar caso a ocupação ilegal de imóveis não seja regulada de forma eficaz e se consideram que o reforço da tutela penal é suficiente para garantir uma resposta eficaz às ocupações ilegais ou entendem que são necessárias outras medidas complementares, como a maior celeridade civil ou mecanismos administrativos de proteção. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passaria agora... É Madalena? Sra. Deputada Madalena Cordeiro, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhores deputados, cumprimento o Sr. Professor Luís Menezes Leitão e a Dra. Luzia Gomes Pedro. Agradeço a sua presença aqui nesta comissão para o processo legislativo de um tema tão importante como é o da ocupação ilegal de imóveis. Todos os presentes nesta comissão sabemos que o direito à propriedade privada é um direito constitucionalmente consagrado. Infelizmente, este direito tem vindo a ser ameaçado por práticas bastante comuns em Espanha, como dizia, e que têm chegado ao nosso país ao longo dos últimos anos. Da parte do Chega, sabemos que alterar a lei no que diz respeito a esta matéria é do mais elementar bom senso e da mais elementar justiça. Já houve discussão na generalidade e tanto o PS como o LIVRE acham que não houve ocupações ilegais suficientes para que este tema seja debatido. Portanto, da parte do Chega, nós achamos que só um seria suficiente para termos de resolver esta injustiça. Aquilo que tem sido feito pelo Partido Socialista e pelo PSD em câmaras municipais a atribuírem imóveis às pessoas que os ocuparam ilegalmente merece também intervenção da nossa parte, sucedeu há pouco tempo em Lisboa, e não podemos corroborar com esta injustiça. Há necessidades de fazer intervenções legislativas, seja com o aperfeiçoamento de conceitos, seja com o agravamento de molduras penais ou até com a introdução de novas formas de processo judicial, como com a aplicação de processos sumários para que seja garantida a celeridade. O Sr. Professor já teve a oportunidade de comentar algumas partes dos três projetos de lei apresentados. Gostava de o ouvir nesta questão dos processos sumários, se possível. Também no decorrer da especialidade achámos naturalmente que seria frutífero ouvi-lo como Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários e, portanto, também para que a esquerda perceba que esta discussão não é só sobre percepções, como já ouvimos durante este debate, mas sobre famílias destroçadas que perdem as suas casas, os seus imóveis que conquistaram com o seu trabalho, à semelhança do que aconteceu no pós-25 de Abril em Portugal. Deixo algumas questões ao Sr. Professor, tanto este de comentário dos projetos, mas também alguns dados que pedia, se possível. Portanto, pergunto quantos casos de ocupação ilegal têm sido reportados pelos associados nos últimos anos, se trata sobretudo de habitações principais, secundárias, de lutas ou herdadas, se existem perfis predominantes dos ocupantes, se são situações de vulnerabilidade social, grupos organizados, alguma intenção lucrativa, quais os prejuízos financeiros médios sofridos pelos proprietários, se há casos em que os proprietários desistiram de reaver o imóvel devido à morosidade ou aos custos, quanto tempo em média demora hoje um proprietário a recuperar a posse do seu imóvel ocupado, como avaliam a atuação dos municípios quando são confrontados com casos de ocupação ilegal e,
voltando ao que dizia há pouco, existem de facto situações em que as autarquias regularizam ocupantes ilegais e pergunto se a Associação tem noção de quantos desses casos foram em detrimento do proprietário legítimo. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputada. Passava agora ao Sr. Deputado André Rijo, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Também saudar a presença aqui hoje e agradecer a presença da Associação Lisbonense de Proprietários e, nomeadamente, o Sr. Professor Menezes Leitão e a doutora Luzia, que também o acompanha. Professor, eu queria, antes de mais, agradecer a aula que nos deu aqui. De facto, tivemos aqui uma aula de um professor de Direito, que já tive a ocasião de conhecer na minha vida de estudante já há alguns anos, infelizmente demasiados para aquilo que era a minha vontade e desejo, mas pronto, é um prazer reencontrá-lo. Mas, de facto, eu estava à espera de ouvir o Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários e não o professor Menezes Leitão. E era isso que eu ia convocá-lo para nos cingirmos nesta audição, porque, de facto, é isso que nós estamos hoje aqui a fazer, sem prejuízo, naturalmente, de ouvir sempre com atenção as lições que nos queira dar. Bom, nós sabemos, o Partido Socialista sabe, que, efetivamente, construiu esse edifício jurídico e revê-se nele. Nós defendemos a Constituição da República Portuguesa de 76, defendemos o Código Civil que está em vigor e sabemos perfeitamente que o direito de propriedade privada é um direito absolutamente vigente em Portugal e que não merece nenhum beliscar da nossa parte, antes pelo contrário. E, portanto, o tema não é só aqui a questão do direito de propriedade, porque esse nós reconhecemos e fomos obreiros dessa construção também coletiva em Portugal no pós-25 de Abril. E, portanto, aquilo que esta discussão nos traz aqui à colação é saber se, no âmbito daquilo que são as alterações legislativas, se a alteração à lei penal é o meio mais eficaz, eficiente e correto para introduzir melhorias no sistema. E para quem, como nós, ou pelo menos eu, aprendi na faculdade há uns anos e continuo a acreditar nessa aprendizagem que obtive há uns anos, que de facto o direito penal é a última ratio, portanto só deve existir quando todo o sistema anteriormente não deu resposta, então nós devemos ser muito cautelosos e cirúrgicos naquilo que é a alteração que devemos empreender no direito penal português. Essa é uma declaração de princípio. E, portanto, nós, na discussão das legalidades, já tivemos a oportunidade de falar disso, não acompanhámos 2 dos projetos de lei aqui em discussão, acompanhámos um viabilizando para a especialidade, nomeadamente do grupo parlamentar do PPD-PSD. E, portanto, estamos disponíveis para fazer esta discussão com seriedade. Não estou a dizer que os propósitos dos outros grupos parlamentares não sejam sérios, mas também não admitimos que não considerem que os nossos não são igualmente sérios. E, portanto, tendo em conta essa natureza da seriedade da nossa posição aqui, aquilo que eu queria transmitir é que, de facto, se nós atentarmos no sistema de informação das estatísticas da Justiça Penal Portuguesa, não há grande destaque e relevância na prática deste tipo de crime em Portugal. Pode-se dizer que está a falhar a participação criminal, está a falhar a ação penal, está a falhar um conjunto de vários de circunstâncias. Mas a estatística penal, neste momento, não nos diz que este seja um crime que esteja a crescer e, sobretudo, que permita que se chegue à conclusão, e eu queria citar o Sr. Professor, se me permite, a necessidade de haver essa tal solução enérgica do Estado de Direito e, sobretudo, comparar o que estamos a ver hoje com os tempos do PREC. Pronto, isso foi uma afirmação que eu registrei e que, se me permite, volto aqui a citar. E, portanto, à falta de melhores elementos, legislador, nós, legisladores, precisamos de entender o que é que consubstancia esta afirmação. E, portanto, aquilo que eu queria, ou que nós queríamos, melhor dizendo, ver esclarecido aqui nesta audição, era perceber exatamente, enquanto Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, quantos casos é que teve conhecimento de sócios ou de interessados na ação da Associação Lisbonense de Proprietários de ocupação ilegal, nomeadamente aqui na região de Lisboa, que é a vossa área maioritariamente de influência. E, em caso afirmativo, se puder adiantar números, quantos foram, em que tempo foram, se há aqui alguma relação, neste momento, entre aquilo que é factualmente comprovável e aquilo que é necessidade de intervenção penal. Depois, se permitir, gostava de perguntar também o que é que
o que é que tem sido relatado, se é que tem sido relatado? Quais são as tipologias de imóveis que são mais frequentemente ocupados numa base ilegal? São imóveis de património devoluto, ou seja, habitação devoluta. Se é património público, se tem conhecimento desses dados, ou se são imóveis em herança ou herança indivisa. Portanto, isso para nós também era importante perceber, geralmente, qual é que é o fenómeno. E depois, no fundo, também dizer o seguinte. Ouvimos o Sr. Professor dizer que é tendencialmente favorável a estas alterações no âmbito da lei penal. Aquilo que gostaria de perguntar também, até porque sei que é essa maior, predominantemente a sua área de especialização, se no campo do direito civil há algo que possa ser melhorado também para que este fenómeno possa ser regulamentado ou regulado de uma forma mais eficaz e mais célere, tendo em conta o interesse dos, neste caso, dos proprietários. A nós pareceu-nos, na discussão na generalidade, que tirar a intervenção de um juiz-árbitro, neste caso, pode não salvaguardar integralmente a coerência do sistema. Mas é uma opinião que estamos disponíveis para poder discutir com melhor razão de ciência e, portanto, para já, e cumprindo o tempo, ficava-me por aqui, agradecendo antecipadamente as questões esclarecidas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dado que eu não sou membro desta comissão, solicitava a autorização da mesa para poder intervir. Imagino que seja um deferimento tácito. Desculpe, mas não pode, não há votação nenhuma, portanto não pode estar presente, pode participar. Eu presumi que estava em substituição. Correto, estou em substituição. De um dos seus colegas que fazem parte desta comissão. Formal. Correto. Pronto, sim, mas já tinha perguntado até aqui aos serviços que título estaria e presumimos que estivesse em substituição. Correto. A única questão de quem está em substituição é impedimento de votar. Como não se trata nesta audição de ter que votar nada, portanto, tem a palavra e está... Era só para cumprir um formalismo. Com certeza, agradeço-lhe imenso. Também é feito formalismo. Agradeço-lhe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Luís Menezes Leitão e a Associação Nacional dos Proprietários, antes de fazer aqui a intervenção, duas notas prévias. Escutei a intervenção do Sr. Deputado André Rijo e dessa intervenção até parece que há aqui uma convergência política, nós destoamos depois na análise jurídica daquilo que deve ser feito. Eu não concordo, eu creio que não há uma convergência política, porque nem todos os partidos se revêem de facto na primazia do direito de propriedade. Alguns sim, alguns se manifestaram aqui sim, nós sim, Iniciativa Liberal, consideramos a primazia do direito de propriedade. Agora, no caso, nem todos os partidos, aliás, em particular alguns que não estão aqui sentados, não acompanham esta visão daquilo que deve ser, de facto, um direito fundamental e, portanto, que deve prevalecer, que é o direito à propriedade. E, como tal, eu acho que se justifica aqui um enquadramento, antes de dirigir algumas questões à Vossa Excelência, que é imaginar aqui um simples cenário em que uma pessoa chega à casa e, cansada, naturalmente, e encontra um desconhecido no seu sofá a beber o seu vinho e a queixar-se que a password da Netflix é muito complicada. O que é que uma pessoa faz? Numa circunstância normal, chamaria a polícia. Ora, ocorre que, em Portugal, chamar a polícia não resolve, a não ser que tenha havido violência para que, de facto, seja um crime, e, aliás, é por isso, Sr. Deputado André Rijo, que não existem estatísticas penais sobre isso, porque não é um crime, não sendo um crime, não podem existir estatísticas penais sobre aquilo que não é um crime. E, portanto, como não é um crime, como não houve violência, o que é que nós fazemos? Chamar a polícia inconsequente, eventualmente perguntamos se as pessoas, se os ocupas, precisam de uma mantinha para tapar os seus pés e se estão devidamente confortáveis, enquanto esperamos meses ou anos para que se possamos devolver aquilo que é nosso, que é a nossa casa, até que o Tribunal se pronuncie. Ora, isto é um roubo em slow motion. Pode não estar tipificado na lei, mas é claramente um roubo e é inaceitável num Estado de Direito, e a propriedade não é um conceito abstrato, é um conceito bem tipificado, bem definido e, sobretudo, tendo em conta que a casa dos portugueses é paga com o suor do seu trabalho e custa muito a pagar e cada vez mais a pagar. E, portanto, nós, se queremos continuar, e queremos, de tudo o que depender de nós, continuaremos a viver num Estado de Direito, é preciso zelar por esse direito fundamental e pelo direito à sua propriedade privada. E, portanto, aqui a nossa proposta é muito simples. Porta arrombada por um ocupa é para desocupar.
não transformando o país num Estado policial. Obviamente que a intervenção do Poder Judicial é absolutamente fundamental, mas tem de haver aqui um processo mais célere que permita, de facto, a todos os cidadãos recuperarem aquilo que é seu por direito. E, portanto, em minha casa, em casa de qualquer português, enfim, não pode estar de portas abertas e, portanto, compete ao Estado salvaguardar essa propriedade. Em nossa casa são as nossas regras e o Dr. Luís Menezes Leitão fez uma comparação ao PREC e, de facto, se assim é, então está na hora de termos o 25 de novembro relativamente a este assunto para que, de facto, seja reposta alguma normalidade. A nossa proposta tem aqui 4 eixos que nos parecem que fazem aqui um bom equilíbrio entre garantir que o Poder Judicial continua a acompanhar este processo e, portanto, não é apenas entregue à polícia e, portanto, nós criminalizamos aquilo que possam ser ocupações sem violência, que é uma lacuna na atual lei. Também asseguramos a proteção efetiva das vítimas com uma pena acessória de afastamento e, portanto, é despoletado o afastamento enquanto o processo judicial transita. A possibilidade também de recolher prova, testemunhal ou não, sobre a ocupação daquele imóvel e também aqui a possibilidade de existir um processo civil sumário, caso, enfim, os visados não queiram seguir com um processo penal, ainda assim haver aqui um criminal, haver um processo civil que possa ser despoletado. Nós acreditamos que é um bom equilíbrio, não transformando Portugal num Estado judicial, num Estado policial em que a polícia, enfim, substitui ao juiz, isso não pode acontecer, ainda assim é dada celeridade ao processo. E, portanto, perante isto, deixamos-lhe 5 dúvidas, 5 questões que eu creio que poderão ajudar a perceber a dimensão do problema. Primeiro, quantos casos é que de ocupação ilegal aqui neste momento a LP tem conhecimento nos últimos 12 meses e, em média, quanto tempo é que demorou a ocorrer a recuperação da propriedade? Segunda questão, os casos são ou não com violência e se envolvem casas habitadas ou desabitadas, devolutas. Terceira questão, no vosso entendimento, onde é que está neste momento o problema ou o gargalo que leva esta demora toda? É na atuação policial nas primeiras horas? É na morosidade dos tribunais? Ou mesmo na própria intimidação que é exercida muitas vezes sobre as vítimas? Quarta questão, se considera que uma pena acessória de afastamento com monitorização à distância ajudaria a reduzir pressões sobre a vítima e ameaças? E quinta e última questão, se considera suficiente tratar este tema apenas pela via penal ou se aqui a via civil sumária, um processo expedito para a recuperação da propriedade, não dependa da apresentação da queixa, que uma vez mais pode não ocorrer por receio ou pressão sobre as vítimas, se poderia ser útil neste caso. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado João Pinho Almeida para mais alguma questão que queira colocar. Não tem mais questão nenhuma. Muito obrigado. Então, vou passar agora novamente a palavra ao Sr. Professor para responder do que dispõe de 20 minutos. 5, 10, 15, 20. 15 minutos no máximo, tem razão. Muito obrigado. Muito bem. Nós, enfim, quase toda a gente perguntou relativamente à questão de dados que nós tínhamos. Nós temos que esclarecer uma coisa relativamente ao funcionamento da nossa associação. A nossa associação tem cerca de 10 mil associados. Para conhecer as situações que ocorrem relativamente a todas elas, eles não costumam telefonar-nos a dizer, olha, aconteceu isto ou aconteceu aquilo. Temos 2 formas de conhecer. Ou através do nosso departamento jurídico, quando nos pedem apoio jurídico para resolver alguma questão efetiva, ou através de inquéritos que fazemos aos nossos associados, relativamente, precisamente, mandando questões pedindo que respondam sobre os casos que tenham tido. Este problema concreto, enfim, nós recebemos esta convocatória, salvo erro, com 48 horas de antecedência, não tivemos a ocasião de fazer um inquérito aos associados a perguntar as situações por que tinham passado. Portanto, neste momento, se com algum tempo podemos fazer um inquérito aos associados. O que temos conhecimento é de situações através do nosso departamento jurídico que podemos relatar relativamente à questão, além das situações que toda a gente conhecerá que geram alguma percepção
percepção nos proprietários, e isso temos conhecimento sobre as questões que a comunicação social tem vindo a relatar, relativamente a situações quanto aos casos que apareçam quanto a este tipo de indicação. O que é que nós temos tido relativamente às questões que colocadas aqui relativamente ao PSD? Nós concordamos inteiramente com o que foi dito e está a haver um impacto muito significativo e estamos a ter proprietários inseguros quanto a este tipo de situação. E isso temos visto relativamente a estas questões. E, portanto, neste aspecto, o diploma parece-nos que, em termos penais, responde de forma adequada a este tipo de questões. O que é que nós temos neste quadro, essencialmente, e que temos visto muito em termos de fenómenos de ocupação, ou, para ser mais rigoroso, de não desocupação? É essencialmente o caso de pessoas relacionadas com situações, designadamente rendas antigas, que ainda são 17% do que sucede no mercado de arrendamento. E as questões de rendas antigas, temos verificado isto com muita acuidade, o que muitas vezes sucede é quando morre o inquilino, a situação, e que acabaria o contrato, não é comunicado ao proprietário. E muitas vezes as pessoas ficam lá durante que tempos? E, precisamente por isso, não devolvem a casa, continuam a fingir que o inquilino existe e a pagar este tipo de situações. Outros casos que às vezes aparecem. E eu tive um caso relativamente a este tipo de situações, inclusivamente um caso que tivemos conhecimento na nossa associação, é de que tínhamos uma situação de um inquilino que vivia no mesmo prédio com a mãe morreu e, portanto, ele não tinha direito, até porque tinha uma casa no mesmo prédio, e o que ele comunicou ao senhorio foi que não lhe agradava a casa e ia ocupar a casa que era da mãe. Portanto, ou seja, neste caso aqui. E o senhorio foi obrigado a pedir-nos ajuda e, efetivamente, tivemos um processo em que o desocupou, se desocupou a casa que era da mãe, foi devolvido para a casa dele, ele a seguir depois foi despejado da casa da mãe, despejado, ou melhor, a ação de reivindicação, para recuperar a casa. Isso ocorreu ao fim de 1 ano e tal, uma vez que não tinha qualquer direito a estar nessa casa, e o que se passou a seguir foi que ainda nem sei o resultado desse processo, ele instaurou uma injunção contra o senhorio a dizer que a casa dele não estava em condições. Portanto, essa situação que existe aqui, isto sabendo-se que não vivia na casa há 9 anos. Portanto, isto são as situações com que os proprietários se confrontam hoje em dia, graças a grande parte da legislação, e já iremos falar disso relativamente a este tipo de questões. Portanto, este tipo de fenómenos ocorre com bastante frequência, deve-se dizer, quanto a este caso, embora as questões que nós vemos aparecer neste âmbito, eu ainda não assisti a casos que possamos ver de pessoas que tenham aparecido quanto a alguma indicação relativamente aos casos de violência, porque este caso não é de violência, precisamente, não temos casos assim de arrombamentos com violência, mas já temos casos parecidos. Por exemplo, tivemos um caso que se passou na nossa associação e, para mostrar a ineficiência da polícia, que a situação foi esta. Foi feita na altura uma transição para o NRAU, e na transição para o NRAU, a inquilina ficou com uma renda mais elevada, porque era uma renda antiga. O que é que ela se lembrou de fazer? Disse que se ia embora. Mas quando se foi embora, como tinha instalado uma marquise naquela casa, desfez a marquise toda e deixou a casa desventrada à chuva. Quando a senhoria morava no mesmo prédio. Morando no mesmo prédio a senhoria, chamou a polícia, enquanto a inquilina estava a fazer isso, a desventrar a casa e deixar o imóvel à chuva em outubro. A polícia disse, isto é um caso civil, nós não fazemos absolutamente nada. E, a meu ver, até a situação que existe aqui, quanto a este tipo de... Não é um caso de ocupação, é um caso de desocupação pela violência, mas é uma situação que existe com muita frequência neste tipo de questões. Mostra bem o caso, e posso dizer, a senhora teve um AVC, em consequência de ser confrontada com esse tipo de situação do estado em que foi deixado o imóvel que se colocou ali, até se pediu uma indemnização para isto, porque muitas vezes os proprietários confrontam-se com este tipo de situações. Portanto, são casos que aparecem com muita frequência, porque as pessoas acham que podem fazer o que quiserem relativamente ao imóvel quanto a estas indicações. Portanto, este tipo de fenómenos ocorre. Deve dizer aquele outro caso que já estava a falar, do caso da pessoa que ocupou a casa, que era da mãe, ele pagava uma renda de 21 euros. Portanto, ou seja, neste caso aqui, rendas antigas congeladas, neste caso, quanto a este tipo de situações. Portanto, neste âmbito aqui, a posição que existe dos proprietários é, de facto, nós temos, quanto a estes casos, muitas situações, essencialmente de ocupação ilegal, pela não devolução quando o imóvel deve ser devolvido. Portanto, isto é também um fenómeno que ocorre com muita frequência fora das rendas antigas, que é quando, por exemplo, o senhorio termina o contrato de arrendamento e ninguém lhe devolve a casa. E ele tem que recorrer ao tribunal para que a casa seja devolvida.
ao balcão de arrendamento. O balcão de arrendamento praticamente deixou de funcionar, desde a última alteração que foi feita no Mais Habitação, porque hoje em dia é preciso ir a tribunal sempre para autorizar a entrada no imóvel. Anteriormente, se o inquilino não se opusesse, não tinha que pedir autorização ao tribunal, agora tem. Portanto, o resultado, para mim, o balcão de arrendamento perdeu interesse totalmente neste âmbito, agora passou-se a chamar balcão do arrendatário e do senhorio, e serve essencialmente para os arrendatários pedirem injunções aos senhorios, aí obrigando os senhorios a uma oposição, neste caso, quanto a este tipo de situações. Portanto, neste quadro, são fenómenos que ocorrem com muita frequência no âmbito das ocupações. Portanto, ou seja, pessoas que, ou porque não revelam que já não está lá o inquilino, e isto pode ocorrer durante anos, ou porque não devolvem a casa quando termina o contrato, mesmo depois do senhorio se ter oposto, e inclusivamente muitas vezes fica-se lá 2 ou mais anos, coloca-se. Outro problema que se coloca, ainda hoje tenho um caso destes, em que a gente consegue de facto ganhar totalmente a devolução e lá vai o inquilino a seguir recorrer. Precisamente para, mesmo não tendo prova nenhuma, para ganhar mais tempo em que está naquela casa, pagando o valor que se colocando ali. Portanto, isto são fenómenos que estão a ocorrer todos os dias quanto a este tipo de situação. Ora bem, a questão, por isso mesmo eu devo dizer, enfim, eu tenho que discordar totalmente da posição do Dr. André Rijo, porque diz que o PS construiu edifício e revê-se nele, eu não me revejo nada. Precisamente por isso, porque o que foi feito nos anos em que o PS esteve no governo foi o total desastre em termos de habitação. Porque o que nós assistimos neste caso foi o desmantelamento de um sistema que estava a funcionar e que permitiria recuperar as rendas antigas e que podia estimular o mercado. Foi a criação da desconfiança total nos proprietários e foi, neste quadro, uma indicação que se coloca nesta. E precisamente por isso, e também para me discordar, que o direito à propriedade privada é um direito vigente em Portugal, na vossa opinião. Para os 17% de inquilinos com rendas congeladas não é um direito de propriedade. Porque para a propriedade não existe apenas para ter o registro. Nós não somos proprietários para dizer que o imóvel está registado em nosso nome. Nós temos que usufruir da propriedade. E se nós temos imóveis pelos quais alguém recebe 20 euros de renda, bom, isto não está a ver por propriedade. E onde o inquilino ainda pode pôr injunções para o proprietário a pedir que lhe faça obras e que lhe assegure uma habitação que ele não ocupa, nós não temos uma propriedade a funcionar. Precisamente por isso é que me parece, neste quadro, que nós temos que ter, efetivamente, um respeito a sério pelos direitos de propriedade. Não é apenas proclamar que a propriedade existe, é de facto dizer não, mas as pessoas têm o direito a não ter apenas o registro. Porque a propriedade não serve apenas para pagar o IMI, agora o AIMI, que também foi acrescentado, e que também é um imposto malfadado, neste caso aqui serve para a pessoa poder usufruir disso. E é isso o que nós achamos, por isso nós não concordamos, pelo menos para os inquilinos com rendas congeladas, o direito de propriedade não é um direito vigente em Portugal. Portanto, isso claramente estão a ser totalmente privados desse direito. Vigente em Portugal? Não tem. Só tem direito para efeitos do registro. Não tem mais nada. A propriedade está a ser ocupada pelo inquilino e, se for preciso, aliás, recentemente a TVI fez um programa muito interessante, chamado O Pesadelo dos Senhorios, a mostrar uma situação absolutamente extraordinária, porque não só o inquilino de rendas antigas e congeladas tem o direito de ficar na casa a vida toda, como também, se o filho for deficiente, ainda tem o direito de passar para o filho. E, precisamente por isso, eles vão entrevistar uma pessoa que pareceu, enfim, em perfeitas condições, a dizer, não, eu sou deficiente, não consigo trabalhar e, portanto, vou ficar com a casa para o resto da vida. Portanto, é isto que nós temos neste quadro quanto a este tipo de situações e, portanto, que, obviamente, e não só, houve uma grande quebra de confiança dos proprietários quando foi, pura e simplesmente, se andou 11 anos a dizer que vamos descongelar as rendas e ao fim de 11 anos apareceu Mais Habitação a dizer já não descongelamos nada e damos um subsídio que inclusivamente nem sequer foi adequadamente pago. Bom, podemos discutir se a alteração à lei penal é o meio mais eficiente e que a lei penal é a última ratio. Eu também já aprendi que a lei penal é a última ratio. Mas eu também digo o seguinte, será mais importante em termos de penais alguém que furta uma carteira ou alguém que ocupa uma casa? É só a questão é esta, se a pessoa furtar uma carteira, que até pode ter um valor relativamente colocado, vai preso. Se entrar numa casa e ocupar utilizando esse tipo de situações, tem que ter uma violência e ameaça grave. Faz sentido? Eu acho que não. Portanto, ou seja, acho perfeitamente que este tipo de alterações tinha que ser alterado e colocar este tipo de questões. Portanto, parece-me que, de facto, nós temos este tipo de situações. Quanto à questão do património público, e coloquem muito bem, eu há pouco disse isso também, eu devo dizer, eu não estou dentro da Câmara Municipal de Lisboa, gostaria imenso, aliás, se fosse jornalista, perguntava logo um debate aos candidatos e anteriores representantes o que é que vão fazer quanto a isto, mas nós temos uma documentação no âmbito do Código Civil, que é o artigo, salvo erro, 1045, que vem esclarecer o seguinte, que no arrendamento apoiado o senhorio podia prescindir de receber a renda.
Ou seja, pôs no Código Civil a regra, porque ninguém pagava as rendas, isto também é uma forma de estar a usufruir de património público sem nada a fazer, porque andou a correr o boato que ninguém exigia nada e que as pessoas podiam, num património público municipal, não pagar renda nenhuma que nada lhes acontecia. Bom, isto de facto é extraordinário, este tipo de situação. E está no Código Civil agora, que podem prescindir das rendas colocando ali. Na altura dissemos como é que é possível pôr isto no Código Civil. Isto é um sintoma, de facto, de uma sociedade que está a funcionar pessimamente, a meu ver, neste quadro, quanto a este tipo de situações. E eu devo dizer, eu não consigo, ao contrário do Fernando Pessoa, eu não consigo ter heterónimos. Eu não consigo dividir-me entre o professor Menezes Leitão e o Presidente da Associação Lisbonenses Proprietários. Curiosamente, temos a mesma opinião. Eu, quando falo com o Presidente da Associação Lisbonenses Proprietários, ou quando ele fala comigo, provavelmente dizemos a mesma coisa. Portanto, neste quadro, é essencialmente a mesma questão que diríamos aqui. Bom, quanto à questão da Iniciativa Liberal, o Dr. Mário Lopes, colocando neste caso, eu devo dizer que parece-me positivo, foi a Iniciativa Liberal, eu tenho apresentado um projeto sobre a parte do processo civil. Disse isso e penso que é importante, porque, de facto, pareceu-me que em 95, hoje em dia estamos a testar, quando se tirou totalmente as ações expulsórias do Código de Processo Civil e deixaram de ter um processo especial e depois foi aumentado agora com as ações têm um processo comum, nós misturamos a propriedade, apesar de, para efeitos do processo no sítio, somos obrigados a especificar todas as ações para saber o que são, embora colocando isto. Mas a verdade é que não há diferença processual em tratar este processo ou outro qualquer. E a verdade é que seria útil haver maior celeridade num processo destes em tempos cíveis, porque, deve-se dizer, nem toda a gente, e muitos proprietários também são pessoas que não têm propriamente os conhecimentos e a tranquilidade para ir ter à polícia e dizer vou-me queixar disto, vou-me queixar aquilo. Tem mais facilidade em vir dizer não, vamos tratar isto no campo civil, ou quero é recuperar, até porque consta que os tribunais civis ainda funcionam melhor que os tribunais criminais, com o tempo que, não sei se a informação é justa ou se é injusta, mas é o que corre, que funcionam em termos mais rápidos do que isto, e por isso, haver um processo civil que se coloque neste tipo de situações, parece-me de facto que é algo que eu acho que seria bastante importante e eu acho que seria um ganho para o nosso direito voltar a ter um processo expedito neste âmbito. Parece-me que é absolutamente essencial alguém que possa, por isso simplesmente, mesmo ainda tribunal, eu não vejo necessidade que se faça isto. Em outros países existe este facto de sistemas de despejo administrativo ou policial. Entre nós, sendo casas de habitação, embora não sei se chegam a atingir a situação de habitação, é complicado porque a Constituição diz que no domicílio só se pode entrar com ordem judicial. Portanto, ou seja, neste quadro teríamos que ter sempre alguma ponderação judicial. Mas penso que podia haver um processo expedito para fazer isto, porque nós achamos que antigamente nós tínhamos grandes dificuldades nos processos antigos a fazer os despejos, mas quando havia uma ordem, o despejo era imediatamente executado. E eu acho que esta situação hoje em dia me parece muito necessária, que é a pessoa dizer, por isso simplesmente, em caso de ocupações, não, nós queremos recuperar o imóvel e o Tribunal dá um mandado que determina que seja imediatamente executado e aí é recuperado. É isso que me parece que seja essencial, porque antes de tudo é preciso tirar as pessoas do imóvel. Depois o litígio, saber se há indenizações a pagar, se o que é que existe nestes tempos, é isto, no fundo, a situação que se justifica e, a meu ver, parece-me que é este o caso mais importante para este efeito. É isto que eu diria, não sei se penso que escutei o meu tempo. Muito obrigado. Muito obrigada. Para que efeito, a deputada pedia a palavra? Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Por favor. Sr. Presidente, eu vou ser muito breve, mas por estarmos precisamente na primeira comissão, eu penso que há algumas linhas que não devem ser ultrapassadas. Tenho o maior respeito pelo Sr. Professor, tenho a certeza que o Sr. Professor e o Presidente da Associação são a mesma pessoa. Se eu fosse Presidente da Associação, naturalmente seria a mesma pessoa que sou, especializada na área de Direito Constitucional, mas viria aqui para dar dados sobre uma proposta que altera o Código Penal. E, portanto, é para isto que serve esta audição e não serve para dizer se o PS foi uma desgraça ou não em matéria de arrendamento, porque eu tenho, por exemplo, a opinião contrária relativamente àquela que foi, nomeadamente, isso não é nenhuma interpelação. Não, porque realmente o Sr. Professor está aqui para dar dados que não deu. A pessoa está aqui para ser ouvida e tem toda a liberdade de dizer... Não, eu estou a dizer que acho que é ofensivo para o meu grupo parlamentar, em vez de dar dados que realmente viu-se que não tem, não tem dados, falar sobre a lei civil e já agora também dizer que se acha que sem dados estamos a viver num momento igual ao do PREC, que
se acha que há perigo neste momento cheio de bolcheviques Deputada, já não da estamos Assembleia em estar tempo da cercada, deputada a fazer questões. pode ter certeza que Não, não está já e não que não há estamos perigo, não há nesse isso. momento. Agora, não nos ofereceu dados, e são esses dados que nós verificamos que não teve. Sr. Deputada, E é isso constata que temos. não ofereceu dados, é uma constatação que pode fazer, não tenho que fazer nenhuma consideração acerca do teor da opinião que o Sr. Professor Luís Leitão aqui disse. Não tenho nada que fazer esse tipo de considerações. O senhor tem a liberdade de se explanar e referir e dar a sua opinião de acordo com aquilo que pensa e sente e de acordo com as perguntas e com as questões que lhe foram levantadas. E, portanto, Sr. Deputada, tenha paciência, mas não vejo. O Sr. Deputado João Pinto Almeida pediu a palavra para que efeito? É uma interpelação mesmo sobre a condução dos trabalhos, Sr. Presidente. Revendo-me completamente naquilo que a Sra. Presidente acabou de dizer e, portanto, não vou dizer nada que a Sra. Presidente já tenha dito, dizer só mais uma coisa. O Sr. Professor Menezes Leitão está cá a requerimento do Grupo Parlamentar do CDS, que requereu a presença do Sr. Professor enquanto Presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, porque entende que a opinião da Associação e do Sr. Professor em concreto são relevantes para este processo legislativo e considera-se bastante satisfeito pelas respostas que o Sr. Professor aqui deu e cumpriu perfeitamente aquilo que era o propósito do requerimento que aqui apresentamos e que foi aprovado. Sr. Deputado, muito obrigada. Também não é nenhuma interpelação à mesa, mas pronto. Mas agora aproveito para agradecer a presença do Sr. Professor e para lhe agradecer o tempo que dispôs e os esclarecimentos que prestou, e fica encerrada então a sessão.